Eu achei que foi um evento... É fantástico a forma como eles entenderam a importância da Supercopa, não do título da Supercopa, mas do evento Supercopa, né? Eu acho que a abertura foi muito legal, acho que a CBF foi muito feliz em trazer um pouco da cultura do Pará. Um pouco não, bastante, né? Com a presença ali do show da Joelma. O Mangueirão estava muito bonito também. Eu acho que o brasileiro ontem teve um pouco de encontro com a sua própria cultura, né? Com parte da sua cultura, né? O Brasil é um país de múltiplas culturas, né? Então, assim, não tem uma coisa só que é o certo. Mas acho que ontem foi um ponto muito legal do brasileiro se reencontrar aí com um ponto fundamental, que é um pedacinho da cultura do Brasil através do futebol, porque o futebol é um recorte social e é para isso que ele serve também. Além disso, eu acho que não tem como não falar do Felipe Luiz. Como é legal você ver um time com identidade, ele já termina o ano apresentando essa identidade, ele vai amadurecendo como treinador e ao passo que vai evoluindo como treinador, também vai evoluindo o time nas mãos dele. Sim. Então, acho que isso é muito bacana. A gente fala muito do mercado de técnicos brasileiros. Mas ele tem a formação na Europa, mas é brasileiro, né? E é brasileiro e começa bem, fazendo um grande trabalho em 3 títulos disputados, 2 conquistados, sendo uma Copa do Brasil. Então, estou muito animada com esse começo do Felipe Luiz e muito feliz por ele ser brasileiro e começar a dar uma identidade para o nosso futebol, uma retomada de identidade para o nosso futebol, que eu acho fundamental. Sensacional. E para você, Sérgio Xavier, o que fica desse final de semana, dessa conquista do Flamengo, a chuva, o dilúvio, o jogo, o clássico, Felipe Luiz, à vontade para te secar aí, Serginho, tudo bem? Boa tarde, Jader, Ana, PC, todo mundo que nos assiste. Olha, uma enxurrada de boas notícias para o torcedor rubro-negro. Porque, como a Ana falou, esse Flamengo não começou agora, é um time que começou no ano passado, acaba o ano já embicando, já levantando a mãozinha, olha, se preparem que ano que vem eu tô melhor. Eu acho que o Flamengo deu esse sinal. E aí, quando você vai ver o que aconteceu de lá para cá, Flamengo, as perdas do Flamengo foram quase que insignificantes perto do que já tinha e perto dos jogadores que estão voltando de lesão e se apresentam como alternativa. Ontem, o Flamengo em campo foi um banho de bola, de água e de bola, mas assim, me chamou... Para mim, o banho mais... A enxurrada maior, a quantidade maior de disparidade foi quando você olhava os bancos de reserva. O banco do reserva do Botafogo é um banco muito, muito diferente do time que estava em campo. O do Flamengo era muito parecido, ao contrário. Né? Você olhava o banco do Flamengo e pensava, se esse fosse o time que tivesse, né, o que ia acontecer? Olha, era favorito, inclusive, talvez. Né? Então, assim, e aí, boas notícias que aparecem. O Wesley segue jogando muita bola. Se não tiver na próxima convocação, vai ser um grande erro do Dorival. É disparado o melhor lateral em atividade do brasileiro no mundo, né? Não é só dentro do futebol brasileiro. Aí você olha o meio-campo totalmente ajustado, o jogador se mexendo, o Gerson em toda parte. Gerson começando bem de novo, liderando, né? O Plata, que era um pouco aquela dúvida, o que vai acontecer com esse Plata? Ele é meio maluquinho, né? Difícil de enquadrar ele dentro do esquema tático. Nossa, ele estava muito disciplinado, fazendo várias coisas. E claro, né? Como é que não vai falar do Bruno Henrique? Vamos falar bastante dele hoje. Mas esse cara é um gênio, né? É o cara que fica gigante na hora da decisão. Então, é isso. A gente vai falar do Botafogo, mas eu acho que o Flamengo foi o que mais me chamou a atenção ontem por essa quantidade imensa de boas notícias em tão pouco tempo. Você vê que são várias as perspectivas e várias as abordagens que a gente já traz nesse começo aqui, né, PC, com relação ao que fica desse título do Flamengo e aquilo que a torcida projeta, né, para a sequência com os outros campeonatos, pela dureza que são os outros campeonatos, por aquilo que o Flamengo ainda vai disputar. Tudo bem, PC? Boa tarde. Salve, Jader, Ana, Serginho, quem nos acompanha. Na verdade, o que nós, pelo menos para mim, assim, nós vimos ontem, foi mais um capítulo de uma história que, a partir do instante em que o Felipe Luiz assumiu a direção técnica do Flamengo, começou a dar uma guinada. Você tinha um Flamengo até o jogo contra o Furacão no Maracanã, e a partir do primeiro jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, você passou a ter um outro Flamengo. Muito rápido, né? Muito rápido, muito impressionante. Rápido. Impressionante, né? Porque foi uma coisa no domingo, na quarta-feira já começou a surgir um novo Flamengo.
revelador do fato de uma pessoa que estava absolutamente preparada para o cargo. E aí derruba o primeiro clichê. Está preparado para comandar não tem nada a ver com idade. Tem a ver com postura. Tem a ver com ambição e com preparação. O Felipe Luiz estava preparado para assumir o time principal do Flamengo. Absolutamente preparado. E ele está preparado para assumir outras situações ainda maiores, que provavelmente, a continuar com essa carreira, vão surgir no trajeto dele. E quando ele assume, ele tem uma sensibilidade que eu acho muito interessante, que é a sensibilidade de perceber. A Ana usou uma palavra que eu acho que muitas vezes a gente omite, mas deveria ser marcante em qualquer análise sobre time de futebol. Qual é a identidade do Flamengo? Ele foi e falou assim, o Flamengo tem uma identidade e eu preciso trazer essa identidade de volta, porque essa também é a minha identidade. O que nós vimos ontem, não existe equipe imbatível no futebol mundial e o Manchester City está aí para justificar isso. Guardiola que eu diga. Agora, aliás, né? Então. Agora, existe no futebol brasileiro hoje uma equipe que é muito difícil de ser batida, que é o Flamengo. Ontem, o Serginho observou, nós vamos falar muito mais do Flamengo do que do Botafogo, óbvio. Mas pegou o Botafogo, o Botafogo você pode dar um porém aqui, um porém ali, um porém acolá. Mas o Flamengo, o jeito de jogar, não foi porque o Botafogo estava com os titulares fazendo seu segundo jogo, não foi porque há uma discrepância entre quem entra em campo e o banco. Não, esse é o jeito de jogar do Flamengo em qualquer situação. Então, esse Flamengo, ele vai ser uma complicação para todos os times da Série A do futebol brasileiro, da prateleira mais alta, passando pela intermediária, até a prateleira mais baixa. Porque essa maneira de atuar do Flamengo, criada, cultivada e desenvolvida em parceria com os jogadores, pelo Felipe Luiz, ela é uma maneira que não é praticada pelos outros. Você tem um Flamengo intenso e você tem um técnico que o time está ganhando, o adversário sem esboçar nenhuma capacidade de reação. Quando ele vai mexer na equipe, ele sinaliza para o adversário e para o respeitável público que ele quer mais. Ele não quer administrar vantagem. A vantagem, na visão dele, só pode ser administrada de uma maneira, fazendo mais gols. Essa é a única, é inegociável isso para ele. Agora, o time não joga de forma irresponsável. Ontem tinha rubro-negro falando comigo de manhã, não, mas o Flamengo joga com uma linha muito alta. Joga realmente com uma linha. O Jorge Jesus também joga. Joga com uma linha muito alta. Só que é o seguinte, o adversário não encontra um antídoto. Tanto que, desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz como técnico, perdeu apenas uma partida. Que foi contra o Fluminense, que é o adversário do próximo sábado do Campeonato Carioca. Foi a única derrota sob a orientação, sob o comando do Felipe Luiz. Por quê? Porque essa postura, primeiro, você vê os jogadores absolutamente leves ao executá-la. Eles estão com prazer de fazer aquilo. Porque qual é o prazer? O prazer é o seguinte, moçada, a gente vai ter a bola o tempo inteiro. E quando você aprende piano, é para tocar. Se você vai para uma aula de gastronomia, é para cozinhar. Se você joga futebol, é porque você quer ficar com a bola. Isso é um princípio básico. E ele dá esse prazer ao time. Então foi um sonoro 3-1, uma categórica conquista de título, mas muito mais do que isso, pelo menos para mim. Hoje, o Flamengo fez, no início de temporada, o melhor jogo de todos os times da Série A até agora. Aproveitando que a gente está mostrando os lances e como o Flamengo construiu o 3-1, com essa até notória facilidade em posição, né, muito por conta desse posicionamento, do jeito de jogar do time, ainda em cima do que é o trabalho do Felipe Luiz, que queira ou não é um trabalho recente, né? 18 jogos, as 12 vitórias, os 5 empates, e só essa derrota. Né? Não são 19? Não, 18. 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates e a derrota para o Fluminense, 76% de aproveitamento, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Eu lembro que no mês passado, antes de sair de férias, estava aqui no Seleção e eu fiz esse levantamento, né, para todos que participaram aqui. O Felipe viveu o pior momento dele como treinador no que diz respeito à montagem de elenco, porque ele não tinha no início do trabalho alguns dos principais jogadores que ainda se recuperavam de lesão. Vou citar aqui o Cebolinha, o Luiz Araújo, o próprio Pedro. O elenco
ele basicamente se mantém, né? Você tem o Juninho como acréscimo e o Danilo chegando e a possibilidade do Jorginho no meio de semana. Davi Luiz e Fabrício Bruno. Então, voltam, e o Gabriel. Volta o Luiz Araújo. Não, o Jorginho esquece. Mas se vier, meio de ano. Meio de ano, Meio de ano. Agora não. Mas a situação que eu quero dizer é o seguinte, o Felipe, ele conheceu o pior, digamos, né? Sem ter todos os jogadores à disposição. Quando ele tem essas voltas, esses retornos que ainda não são em totalidade, mas ele conseguiu incutir isso na ideia de jogo, ele conseguiu fazer com que os jogadores comprassem o barulho, né? Comprassem a ideia e, é claro, na medida que ele vai tendo esses jogadores de volta, vai qualificando o seu elenco e vai ficando muito mais, digamos, afeição do que ele pretende botar ainda mais, né, como ideia de jogo para a equipe. A gente está vendo os números aí da superioridade do Flamengo no jogo que... Na verdade, deveriam ser maiores, né? Porque uma coisa você... O gramado comprometeu muito os gramados também, né? Com certeza. E também o histórico do jogo, né? Porque quando você faz 2-0 ali no primeiro tempo, coisa e tal, a partir dali vira um outro jogo. O Flamengo não precisa mais fazer várias coisas, né? E aí os números mudam também, porque a superioridade que eu vi no jogo é maior do que esses números aí, bem maior. Os números bem não maior. traduzem. Essa fotografia através dos números, ela não é a tradução mais exata. Enganosa. Não é a tradução mais exata do que foi o jogo. Nesse jogo especificamente Exatamente. é muito difícil, porque assim, a imposição do Flamengo, os números acabam até esfriando um pouco essa imposição, né? Porque, e eu gosto de números, acho que são válidos, mas ele acaba esfriando. Porque se você for olhar o número de desarmes, por exemplo, o que aconteceu depois desses desarmes? Né? Qual que é a sequência dos lances? Então, assim, foram muito mais pró-Flamengo do que pró-Botafogo e o número de desarmes está parecido. Igual, né? Aonde que foi o desarme? Aonde chegou, exato. Agora, eu também estou curiosa, e isso é fantástico da gente acompanhar o trabalho de um treinador começando, para entender como ele vai... Porque, assim, diferentemente do Jorge Jesus, o Felipe Luiz conhece a agenda do futebol brasileiro. Então, eu acho que administrar esse futebol, pensando em tudo que tem para acontecer esse ano, eu acho que vai ser um grande desafio. Porque o Flamengo, eu não imagino o Flamengo começando com a guarda baixa no Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouco. Muito pelo contrário, vai ter que disparar, porque ele sabe que vai parar no Mundial e pode ter um desgaste a mais. Para a volta do Mundial, né, para a retomada pós-Mundial. Mas você está falando muito lá na frente. Não, é porque o Campeonato Brasileiro começa daqui 1 mês e pouquinho, praticamente, né? É isso. Então, que é o grande desafio desse primeiro semestre. Claro, tem Libertadores, tem outras coisas, mas pensando em brasileiro. Então, acho que isso vai ser fantástico também de observar, porque ele tem um elenco que ele pode mesclar, que ele pode administrar. E ele tem algo que eu acho que ele conseguiu trazer de volta nesses jogadores, que eu não vi, assim, você pode falar o que for do elenco do Flamengo, mas é um elenco que não é omisso. Eles tentaram de tudo para jogar dentro do padrão do Tite, de todos os treinadores. Qualquer treinador que entrou ali no Flamengo, os jogadores tentaram de alguma forma ajudar. E aí não deu certo por outras questões, né? Agora, ele conseguiu ativar a fagulha da competição muito rápido nesses jogadores, porque é o DNA desses caras, pô. Você não tem o Bruno Henrique, perdão, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro à toa. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande temporada, começa muito bem, é um jogador muito discreto, às vezes nem é tão valorizado, porque joga ao lado de estrelas mais populares do que ele, mas um cara extremamente competitivo e que nos jogos grandes, como os meninos disseram aqui, nos jogos grandes ele não treme, ele sabe o que tem que fazer. Agora é entender como ele vai administrar, o Felipe Luiz vai administrar daqui para frente, a loucura que vai ser o nosso calendário esse ano. E né? parece que faz com tamanha naturalidade, assim, né? Como o PC falou, estava pronto para assumir e quando assumiu, como se tivesse comandado o Flamengo já há 2, 3, 5 anos, né? É muito rápido, assim, também esse processo dele da transição do ex-jogador para assumir pela pressão que dirigir o Flamengo e por todas as circunstâncias que antecederam a chegada Agora, do mas Felipe. pega o histórico dele como jogador. Ele só jogou em lugar, assim, com pressão, claro, gente. Ele jogou no Atlético de Madrid como franco atirador contra Barcelona e Real Madrid. No próprio Flamengo, né? Trazendo esse contexto do atleta que eu acho que ainda está muito vivo na cabeça do Felipe Luiz. Só para passar a palavra para o PC, tem uma outra coisa, né? A antiga gestão, ela errou muito nas tomadas de decisões em relação a treinadores, né? Mas ela teve a sensibilidade ela não trouxe o Felipe como interino. Quando ela anuncia o Felipe, ela fala, o Felipe é o treinador do Flamengo. O que a outra gestão vai fazer depois da eleição é problema deles. Mas aqui ele é o técnico do Flamengo. E eu acho que esse respaldo inicial também foi muito bom para ele ter confiança para começar o trabalho dele como treinador. E eu acho assim que tem um episódio que é, para mim, um episódio
Aliás, tem 2 episódios que eu coloco ali nas costas do Felipe Luiz, que para mim moldam tudo que acontece depois. O primeiro é aquele jogo contra o Corinthians. Sim. Aquela... O jogo no Maracanã que você está se referindo. O jogo do... segundo, então. Na Neoquímica. Aquele jogo com uma expulsão de quem mesmo? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Então, essa é a brincadeira, né? Ele tinha o óbvio para fazer o que todo mundo faria, né? 2 linhas de 4, mais 1, beleza, tá resolvido. Se resguarda, né? Aí ele vai, bota mais um zagueiro, coisa e tal, né? Coisa e tal. Ele e o Gerson colocaram o jogo e baixou o braço. Não é que só exista essa forma de ganhar. Talvez ele com 2 linhas ele ganhasse e talvez se uma primeira bola lá do Garro entra, talvez ele perdesse o jogo, né? Isso é risco, né? Mas ele arriscou, ele bancou e deu certo. Esse é o ponto. E o segundo, talvez até mais importante, é o que ele fez com o Gabriel, né? Sim. Porque... O resgate. O resgate. Ele tinha um problema no centro do ataque, tinha um problema no banco e tinha um problema no clube, que eram todos eles concentrados na mesma pessoa, né? O Gabriel. Né? E ele transforma o que era um problema em todos os setores, né? Campo, banco... Ele ajudou todo mundo nessa história, né? O clube, o jogador, o trabalho dele. Exatamente. Ele consegue usar um problema como a solução, né? É o Gabriel que ganha do Atlético Mineiro, né? Assim, os gols são dele, coisa e tal. Então, assim, foram 2 episódios que eu acho que eles sinalizam para o grupo, né? Rapaz, esse cara é bom, hein? Esse cara não é só nosso amigo, coisa e tal. Deixa eu aproveitar. Eu vou aproveitar para trazer aqui a entrevista do Felipe Luiz pós-jogo, analisando a construção do jogo, na verdade, né? Como ele avaliou a atuação do time dele, a atuação do Flamengo para conquistar o tricampeonato da Supercopa do Brasil. Fiquei muito feliz com o jogo. O plano de jogo saiu à perfeição. Em todo momento, a maneira que nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram tudo que a gente planejou e acabou dando certo, fiquei muito feliz. Foi um jogaço, jogo impecável e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno. Poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. E tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais. E as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. Vai ser sempre alegria? Não vai ser sempre alegria. Claro que eu terei momentos difíceis, momentos onde eu terei que... Mas eu me sinto preparado para esse desafio, entendeu? Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama. E claro, eu sou mais ou menos uma cópia dele, nunca chegarei perto, mas o que eu quero um dia poder fazer uma história do jeito que ele fez. Esse é o meu objetivo e eu sonho alto, claro, não vou mentir, sonho alto. Agora, também sou realista e sei que não tudo na vida são alegrias, né? E estarei preparado para quando vier momentos difíceis. O que eu citei há pouco, a gente está vendo os números do Felipe aí, né? Que eu já tinha citado aqui, os 18 jogos, as 12 vitórias, os 5 empates e a derrota, e esse aproveitamento impressionante com 2 títulos conquistados. Mas eu vou repetir, a tranquilidade com que ele lida com essa situação, você vê, ele se manifesta, ele expõe o que ele pensa, ele expõe o que ele quer, o que ele pretende, independente se vai ter sucesso, se não vai ter, preparado para qualquer circunstância, mas é de uma naturalidade com que isso, né, acontece. E ele não deixa em nenhum momento, não só no que aconteceu nessa entrevista, mas em todos os outros jogos, em nenhum momento ele deixa de contemplar, quando está concedendo a entrevista, o fato de que uma hora as coisas podem não dar certo. O que é absolutamente possível no futebol. Tem uma hora que as coisas podem não dar certo. Sim. Não é? Sim. Você vai perder, se bem que eu acho que
por enquanto, é muito difícil superar esse time do Flamengo. E é óbvio que vai perder, mas eu estou dizendo o estilo de jogo praticado. E em todas as entrevistas, não apenas a de ontem, o Felipe sempre fala dessa questão de fome de ganhar mais, ambição de ganhar mais, de nunca se acomodar. E o não se acomodar, uma das explicações é você, com as suas modificações, mostrar para o adversário que você não está ali para diminuir a voltagem do seu jogo. É claro que tem condições físicas, que tem um momento que você precisa... Eu vou contar uma história que me foi contada aqui pelo Júnior. O falecido Cláudio Coutinho, quando assumiu o Flamengo em 76, e depois dirigiu inclusive a Seleção Brasileira na Copa de 78, ele tinha uma tese com os jogadores do Flamengo que os jogadores compraram, e aí eu estou falando de Zico, Júnior, Adílio, aquela galera. Aquela geração. Que ele é o seguinte, os primeiros 15 minutos a gente não deixa o adversário respirar. Não deixa. Passados esses 15 minutos, a gente vai ver o que aconteceu. A gente pode ter feito um gol, o zagueiro pode ter levado amarelo, alguma coisa vai ter acontecido. Dos 15 aos 30, a gente diminui um pouco, mas não perde o controle. Dos 30 aos 45, a gente volta para dentro de novo. É mais ou menos isso. 3 fases. Digamos. São três fases no jogo. Sendo que a primeira fase é a fase que geralmente pega o adversário de surpresa. Porque o adversário não entra com com a mesma voltagem. A conexão dele ainda está ali. E a gente viu o início do jogo de ontem. A gente poderia ter pontuado o comentário no início do jogo de ontem, dizer, poxa, esse campo está encharcado, está difícil jogar. Estava difícil jogar para os dois lados. Né? Mas qual foi o lado que fregou e falou, vamos marcar lá dentro? Não vamos dar condição do Botafogo respirar. O que o Botafogo gosta de fazer? O Botafogo gosta de construir a sua saída. Já tinha uma ausência de peso, que era o Bastos, que o Lucas Rauta não tem a mesma capacidade para a construção de jogo. Talvez vigor também, né? Entendimento de jogo. Mas, enfim, estamos falando do Flamengo. Pois bem, pressionou o tempo inteiro, mesmo com o campo, mal dava para enxergar, mas quem é que estava pressionando? Quem é que estava chegando em cima o tempo inteiro? Então, essa filosofia de jogo, foi comprada pelos jogadores de uma tal maneira que você via o tempo inteiro os jogadores executando, e desde que o Felipe Luiz assumiu, os jogadores estão fazendo isso com prazer. Alguns se sobressaindo de maneira a chamar cada vez mais atenção, e eu acho que a referência, ontem o jogo foi do Bruno Henrique, mas a referência desse trabalho do Felipe Luiz dentro do Flamengo, para mim, é o Gerson. Mudança de comportamento também, né? Acho que o Gerson tinha muito, em outros momentos dele no Flamengo, com quem dividir, né? Então, assim, tinha o Gabigol, tinha o Pedro muito bem, tinha o Arrascaeta voando. A partir do momento que um foi saindo, outro se lesionou... Everton Ribeiro. Quando esses centrais, assim, né? As principais estrelas foram se dissipando... Foi ficando para ele. E aí sim eu falo que não teve pressão nenhuma, porque mais do que ninguém conhece esse ambiente, é competitivo, se entendeu como atleta. Tem alguns aspectos psicológicos do futebol, que eu sei que tem jogador que não gosta. Não tem problema psicológico, aqui a gente é forte, ninguém tem problema psicológico. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. É do ser humano. Mas eu acho que tem isso, o amadurecimento dele como atleta também. Assim, eu acho que desejar a seleção brasileira, se enxergar na seleção brasileira, fez com que ele amadurecesse. Hoje eu acho ele um capitão perfeito, assim, ele é um cara que entrega em todas as frentes, técnica, postura, sabe falar com os companheiros. Sou fã. Liderança. Entendeu o que é ser jogador de futebol profissional, o Gerson, isso é fantástico. Tem um outro ponto em relação ao Felipe Luiz, que eu fiquei pensando muito sobre isso ontem, que ele ainda vive um pouco a coragem dos inocentes, né? Porque, assim, ele sabe, né, a vida dele inteira dentro do futebol, sabe sobre pressão, sobre os momentos que ele vai ter dificuldade, só que ele não tem limites. Isso é muito positivo. Ele pode continuar testando, ele pode continuar colocando o time dele para frente, ele pode continuar fazendo substituições, falando dos jogadores dele nas entrevistas coletivas, que não ter esse limite, né, é um limite positivo que eu digo, né? Ele ainda não tem o medo do que pode acontecer com determinada situação. Isso vai ser positivo, porque você vai alargando, você vai dando mais brechas para que coisas positivas aconteçam. Então, assim, eu estou muito empolgada com o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que não é nem só pela conquista do título, é pela forma
como a gente estava precisando de um frescor no mercado Sim. de treinadores no futebol brasileiro. A gente ainda sofre muito com isso, a formação dos nossos professores aqui, dos nossos técnicos, mas eu acho que é importante essa retomada desse protagonismo para a nossa mão, né? Deixa eu só pegar, você falou do Gerson, só para não perder o gancho, duas coisinhas que me chamaram a atenção no Gerson, né? Uma, no segundo tempo, tem ali acho que é o Igor Jesus, que cai, não sei o que. O Jesus e o Michael. Na lateral. Isso aí, né? E aí a câmera pega o Gerson e o Gerson chega, vamos jogar. Ele tá dentro da área que ele falou que cobre a falta. Resolve aí, vamos aliás, quanto mais jogadores tiverem essa postura dentro do campo, é só assim que vai ser mudar, ótimo pro jogo, entendeu? Porque assim, começou ali, o Michael se joga, aí o Igor Jesus vai para cima, aí já vem o bolinho. Quanto mais jogadores estiverem dentro de campo, dizendo, vamos jogar, que o negócio nosso é bola. Eu adorei Mas ele falando nesse momento. E a segunda coisa que eu acho que também me chamou a atenção foi no final do jogo, 3-1 pro Flamengo, faltava 1 minuto, um negócio assim. Bola na lateral e o Gerson vem... Dá um lençol no Rafael. Vem para dar um lençol. Se fosse qualquer outro jogador, treta. Acabava o jogo na pancada, mas era o Gerson. Então, assim, o Gerson não só... Ele tem o respeito dos seus colegas, mas os outros também. Os caras olham... É o Gerson, deixa assim, né? Eu acho que... Não sou como provocação. Tomara que cheguemos a um estágio que qualquer jogador, independentemente da sua estatura, possa dar um lençol. Não chegaremos. E isso não provoque nenhuma reação. Agora, a personificação de um líder o exercício na prática de um líder, ele passa por esses vários aspectos. É jogar futebol, é quando começa um rascunho de treta, chegar e falar, vamos jogar, bate logo essa falta e vamos jogar, porque a gente está aqui para jogar. Entende? É ser múltiplo dentro do campo, porque o lençol ele dá do lado esquerdo, você ouviu a maior parte do tempo pelo lado direito, daqui a pouco está por dentro, perdeu a bola, tenta recuperar. É jogar com ambição. Eu acho que a palavra que mais bem define o trabalho do Felipe Luiz é ambição. Ambição e coragem, porque a Ana até citou a coisa dos inocentes. Assim, não é que ele não tenha amor ao cargo, ele tem amor ao cargo, todo mundo tem amor, ninguém quer perder emprego. Não. Agora, você não pode se descaracterizar. Porque fazendo isso, tem gente que é mandado embora, e se eu fizer isso e der certo, eu também posso ser mandado embora em algum momento. Ele em nenhum momento se descaracteriza do que ele pensa. Isso é saudável para o futebol brasileiro, porque a atuação de ontem do Flamengo, a vitória, a conquista do título, e você não dissocia o que o Flamengo fez ontem do que o Flamengo fez no ano passado, já com o Felipe Luiz dando expediente à beira do campo, ela é um sinal de alerta para os outros times. Claro. Tem um time que joga assim. Claro. Tem um time que faz isso. Nós queremos ser competitivos, nós queremos brigar com esse time, queremos. Não tem que jogar igual, você tem que encontrar uma forma de, sabendo que esse time joga da maneira que o Flamengo jogou ontem, e não é a única, no decorrer de um jogo ele pode variar, como na partida contra o Corinthians, a segunda no estádio do Corinthians, a partir do instante que ficou com 10. Ele muda o seu perfil, não é? Sim. Mas, inicialmente, a ideia original é a que nós vimos ontem. O desafio para os outros agora não é copiar o que o Flamengo faz, até porque isso não é o caminho, se alguém entender que faça. Mas o desafio é como neutralizar isso. Perfeito. Temos o capitão falando sobre o comandante, então vamos ouvir Gerson sobre o trabalho do Felipe Luiz. Agora ele pega um trabalho do começo, podendo implantar ainda mais as ideias dele, que aí deixa ainda mais fácil pra gente, né? Cada pré-temporada é bom para isso, porque o treinador fica com mais tempo para implantar a ideia de jogo dele. Importante que desde quando o Felipe assumiu, o time comprou a ideia dele, acreditamos no projeto que ele tinha, e isso que é importante também. Quando você tem um grupo de caras que, mesmo tendo ganho muito, quando entra em campo é como se não tivesse ganho nada, sempre em busca fica mais fácil. Bom, tá aí o sincero e mais do que isso, a última natural. frase é sensacional, exatamente, né? Exatamente. A última frase é sensacional. Você tem um grupo que já ganhou tudo e entra em campo como se não tivesse ganho nada. Frase para escrever no vestiário, né? É o espírito que essa frase move esse grupo, ela traduz o que começou a acontecer no Flamengo a partir da chegada do Felipe Luiz. Quando você tem um grupo que já ganhou tudo e entra em campo como se não tivesse ganho nada, meu amigo,
Você quer saber o que é? O Flamengo está sendo isso. Não existe, essa frase é para botar no vestiário, como disse o Serginho. Se você traçar um paralelo com o Palmeiras do Abel, é isso aí. Todo ano ele faz o time deles, ele reinventa a equipe dele por 5 temporadas para manter o Palmeiras no topo, brigando pelo que pode brigar. Com outras condições, é um outro tipo de elenco, outro tipo de trabalho, mas o trabalho do Abel é esse. É ele reenergizar esse time, temporada sim, temporada também, para conseguir fazer com que a equipe siga competitiva. E aí que entra... Beleza, o trabalho do Abel é fantástico e tal, mas o elenco precisa melhorar para ele continuar brigando lá em cima. Depois a gente vai falar sobre isso, mas ontem ele já deu algumas demonstrações que ele vai mexer no elenco de novo, que ele vai seguir mudando a forma do elenco se comportar. Porque é o Abel. Então, assim, se você tem um outro treinador que faça com que esse grande elenco se sinta desafiado e não acomodado, porque já competiu e já ganhou tudo, pô... Não, e assim, tanto que são os dois times que são os protagonistas do futebol brasileiro. Por mais um ano. Por mais desses últimos 5 anos. O Botafogo, o Atlético, tudo bem. Eles chegaram a assento garantido. Flamengo e Palmeiras estão sempre. Eles têm, Flamengo e Palmeiras têm assento garantido na primeira prateleira. Aí, de vez em quando, eles olham pro lado, tá lá o Galo, tá lá o Botafogo. Mas eles continuam tranquilos. Nós estamos chegando no Carnaval. Havia uma época, eu acho que agora não é tão... o desfile de fantasia... Ele era um negócio maravilhoso. Aqui tinha desfile de fantasia do Teatro Municipal, do Teatro Glória. E havia 2 personagens do Carnaval, Evandro Castro Lima e Clóvis Bornai, que eles já eram considerados hors concurso. Exatamente. Então, assim, eles não competiam mais, porque vinham com cada fantasia. Palmeiras e Flamengo, eles vão continuar competindo. Mas o lugar deles, eles têm assento fixo na primeira prateleira. O desafio do Botafogo, que ontem foi derrotado, é o seguinte... Pega a frase do Gerson e fica ali repetindo várias vezes. Gostei dessa comparação com o Carnaval. Trazendo para o universo das escolas de samba, hoje seria Palmeiras e Flamengo como se fosse Viradouro e Imperatriz Apodinense. Estão ali, ó, brigando uma com a outra. De vez em quando aparece a Grande Rio, a Beija-Flor, a Portela. Isso. Fica ali, ó, galera aparecendo. Tijuca, quem sabe, beliscando, mas as duas estão ali, ó, frente a frente. Perfeito. E a frase... assim, ela é praticada pelo Flamengo e ela serve muito para o Botafogo. Um grupo que o Botafogo não ganhou tanto, o grupo do Botafogo não ganhou tanto quanto o do Flamengo, mas ganhou 2 títulos importantes. Claro. Só que você tem que entrar em campo, amigo, achando que você não ganhou nada. E com relação, ainda pensando sobre esse início avassalador do Felipe Luiz como treinador, porque é um início avassalador, né? Com essas 2 conquistas. Aliás, ele tem mais título que derrota, né? Isso é um desafio. 2 troféus e uma derrota. De técnico da nova geração, não conheço uma trajetória que tenha se iniciado. Eu ia provocar exatamente desses grandes treinadores. Uma boa discussão. Com a idade que ele tem, porque ele tem 39 anos, ele não chegou nos 40 anos ainda. O Tite surge no Grêmio campeão de Copa do Brasil, mas já com mais de 40, ali 40, 41. Mano, Filipão, Luxemburgo, sinceramente não me vem na cabeça um nome, mas com esse impacto. Da maneira como o Felipe Luiz inicia essa trajetória. A gente vai ter que esperar um pouco. Sabe por quê? Porque as 2 conquistas, os 2 títulos, um é um título de jogo único ontem. E o outro é um título de quase jogo único, que é a Copa do Brasil. Porque você teve também... ele já pega na fase final. Mas teve competência para ganhar, né? Teve. Poderia ter batido na trave. Eu sei, mas assim, o desafio do Felipe é pegar uma campanha do início e chegar até o fim. E de preferência nos pontos corridos, que é o mais complicado. Que aí sim você tem que ter... Esse é o desafio. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para botar ele em qualquer tipo de comparação mais séria. Mas a verdade é assim, seria até injusto, né? Mas a curiosidade é por conta de um início de trabalho impactante. Mas se você pegar recente, os técnicos que foram surgindo recentes agora no futebol brasileiro, Rogério Ceni, assim, dos últimos nomes, né? Dessa última geração. Tarde, né, de jogar, ele passou dos 40... eu tô falando dos técnicos agora dessa última geração, depois do Mano, depois do Mano pra frente, todos tiveram mais dificuldade. Vamos pegar aqui o Carpini, por exemplo. O Carpini deve ter a idade do Felipe ou até mais novo. Acho que deve ser até mais novo que o Felipe. Ele não teve tanta facilidade para começar. O São Paulo já não teve paciência no passado. Não, zero. Assim, talvez a paciência do Felipe também, porque ele dispara ali conquistando um título, né? E começa bem. Mas eu não falo nem sobre a paciência, sobre o que se apresentou enquanto treinador. Eu não estou olhando nem no balcão do time, estou olhando do trabalho do treinador. Pega o trabalho do Rogério, que era assim, a gente via com um grande potencial quando ele começa a treinar, ele vai para o Fortaleza, depois vai para o Cruzeiro, depois vai para o Fortaleza, aí vai para o Flamengo, enfim, de potencial. Quando você olha esses novos treinadores,
aí sim a gente olha o Felipe com outros olhos também, né? Sim, porque ele já começa apresentando, ele começa apresentando coisas, apresentando um repertório, não só de campo, mas de comportamento. Que eu acho que é um pouco isso também que a gente entende como um treinador legal que vai perseverar aqui no futebol. Boa essa comparação, porque o Carpini, ano passado, ele assume o São Paulo. Vindo do Juventude, onde fez Juventude, ótimo trabalho. Campeão da Supercopa, né? Campeão da Supercopa, exatamente o que aconteceu agora. E falávamos sobre isso, né? Sobre o surgimento de novos treinadores. E 3 dias depois, ele vai e quebra o tabu de ganhar do Corinthians na Neoquímica. Não é pouca coisa. Naquele momento, era Carpini no céu e Deus na terra. E eu lembro que a gente falava sobre... Nós falávamos do Carpini e do Roger, que faziam um trabalho espetacular no Juventude também, no ano passado. Eram os dois técnicos que começavam a destoar, né? Mas o Carpini é da nova geração. Tem que ter ponto corrido, tem que ter uma temporada larga. O Felipe, claro que tem uma grande vantagem de chegar com esse elenco do Flamengo, né? O elenco está lá. Podia não estar entregando, mas o elenco estava lá. Isso é algo favorável também. O Felipe, né, Sérgio, ele tem um detalhe que me parece assim, as entrevistas também ajudam muito a compreensão do que ele pensa. Lembra um pouco o Tite, a forma dele falar. Ele procura ser bem claro. Ele é muito claro. Didático. Sem ser professoral, né? Ele é claro, ele toma decisões, como, por exemplo, saíram do Flamengo no final da temporada passada e começo dessa, 2 jogadores de peso lá dentro, Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Né? E isso é óbvio que passou por ele. Depois do jogo contra o Sampaio Corrêa na semana passada, que foi numa quinta-feira, na sexta-feira o respeitável público foi informado da negociação do Alcaraz para o Everton da Inglaterra. E ele ontem falou, inclusive, sobre isso. E ele dá muito a entender o seguinte, não, no treinamento, a gente olha o treinamento, porque você conquista a vaga no campo. Não é? E ele fez até uma comparação com o Gonçalo Plata, dizendo que o Gonçalo nos treinamentos... Quer dizer, então tem muita... Aí você volta à primeira entrevista, quando ele disse, eu estou preparado para assumir isso aqui. Porque assumir o cargo de técnico não é apenas montar o time, dizer com quantas linhas ele deve jogar, coisa e tal. É gerenciar pessoas. Né? E pessoas que são envolvidas, vou te passar a palavra, pessoas que são envolvidas num sistema 100% paternalista, ou seja, elas são mimadas o tempo inteiro. Vão ser cobradas, né? Elas são estimuladas, inclusive, a se comportar da seguinte maneira, a culpa é sempre do outro. A culpa é da imprensa. Tenho responsabilidade sobre o meu fracasso, que não gosta de mim, é fulano, é Beltrano. A culpa nunca é dele. Ele é o menos culpado naquela cadeia. E ser técnico do Flamengo tem um outro peso também, né? Dessas situações todas que você levantou aqui, né, PC? Dirigir o Flamengo por si só, ela já te traz um combo por trás. Sim. Né? Com todas as atribuições, responsabilidades e tudo aquilo que implica em dirigir um clube com esse tamanho, né? Com essa assim, representatividade toda. Eu acho que quando a gente pega, tenta entrar um pouquinho no jogo mesmo, né? Até na parte tática. O que o Felipe faz no Flamengo hoje não é o mais fácil, né? O mais fácil, ainda mais pegando o elenco do Flamengo, seria usar o esquema normal do futebol brasileiro. 4-2-3-1 com 2 pontinhas. Claro, o Flamengo com o Tite, né? Porque aí você tem um ponta, um lateral, você cobra aquele lado, um ponta, um lateral, os 2 volantes, o cara do meio vai marcar um dos volantes, a saída de bola. Verdade. Beleza, isso é o fácil, né? Agora, você, com o jogador... E o Felipe tinha os jogadores, ele tem os pontas. Ele podia fazer tranquilamente. Tem lá o Michael, tem o Plata, o Luiz Araújo, o Everton, o próprio Matheus Gonçalves. Agora, você pegar o Plata e o Bruno Henrique e querer que eles façam, estejam sincronizados ali na frente. Na lateral, você vai precisar dos laterais, principalmente do lado direito. O Gerson, que é um motor que você nunca sabe exatamente onde é que ele vai parar no campo. E cada vez que ele sai de um lugar, ele deixa um buraco. Quando ele deixa esse buraco, o time tem que estar bem treinado para você fazer a compensação. Então, é muita coisa para coordenar, né? E ele fez essa opção. E até em cima disso, Serginho, foi do mais difícil. Foi... em relação à montagem de elenco, ideias dos jogadores que ele vai ter à disposição para o ano, daquilo que o Felipe sinaliza, né? Para trabalhar as características dos jogadores. Ele ontem também não se furtou de responder sobre as saídas do Alcaraz e do próprio Fabrício Bruno, né? Que eram jogadores que, queiram ou não, até ontem, né?
Sim. ontem no máximo. Eram opções. Exatamente. Então vamos ouvir Felipe Luiz falando sobre essas duas saídas, duas peças importantes que deixaram o elenco do Flamengo recentemente. Eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. O Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição, que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes, você está atrás hoje de todos eles, é questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje eu tenho uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu não queria que o Fabrício saísse. O Fabrício, para mim, era um jogador super importante dentro do elenco. Foi super importante. E digo mais, talvez sem o Fabrício a gente não teria sido campeão da Copa do Brasil do ano passado. E sou super agradecido a ele. Tive uma conversa muito franca. Ele quis sair, eu não queria que ele saísse. Foi simples assim. Muito bem, falou o sincerão Felipe Luiz, técnico super campeão do Brasil. Vamos aproveitar para botar na tela aí as escalações iniciais e a gente vai entender um pouco mais dessas ideias. Então começam a ser desenhadas, né, do lado do Flamengo. O Botafogo ainda com o Leiria sendo o interino, repetindo basicamente aquilo que deu certo, né, com os títulos do ano passado. O John, o Matheus Ponte, o Walter, que é o jogador que destoou e que o torcedor pegou no pé por conta da atuação. O Bastos ainda não está, né, plenamente recuperado, ficou no banco. Barbosa e o Alex Telles, aí os dois volantes, o Gregory e o Marlon Freitas, com o Savarino adiantado. O Arthur estreando, mas visivelmente ainda abaixo da sua condição física ideal. O Matheus Martins precisando fazer as vezes do Almada. E o Igor Jesus, que se manteve como centroavante. Do lado do Flamengo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Michael. E, como bem disse o Serginho aqui, né, o Plata e o Bruno Henrique se entendendo como os dois atacantes, voltando o Flamengo a atuar no 4-4-2. E aí, em cima disso, as alterações. Como os times depois terminaram o jogo. Ó. Você vê que o Leiria, ele traz o Vitinho para a vaga do Matheus. O Matheus Martins também dá lugar ao garoto Lobato. O Patrick de Paula substitui o Savarino, já na reta final do jogo, e o Patrick faz o gol. Estava 3-0 essa altura. Kaique Queiroz, outro garoto, entra no lugar do Arthur. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta, agora número 10 do time, substitui o Plata aos 25 da etapa final. O Juninho também vai para o campo, assim como o Luiz Araújo, que entrou na vaga do Michael. O Juninho substituindo o craque, né, da decisão, o Bruno Henrique, aos 34 da etapa final. Teve o garoto, o Everton Araújo, que terminou a temporada passada como titular, né? Ótimo jogador. Garoto muito Ótimo bem jogador. Centrado também nas suas... E o Danilo, que pôde fazer a sua estreia aí, muito pouco tempo em campo, mas o suficiente para entrar e conquistar mais um troféu para sua vasta galeria também, o Danilo. E desse jeito os times terminaram então a decisão lá em Belém. O Botafogo com o John, o Vitinho, o Walter, o Barbosa e o Alex Telles, a defesa foi a mesma, o meio de campo também, né, com o Gregory e o Marlon. Dali para frente, ó, Kaique, Patrick de Paula, Lobato e Igor Jesus. O Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro. Everton Araújo e Pulgar com Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Juninho. Bem parecido, hein? Só que não. A diferença, tanto no inicial quanto no... A diferença no final ela é reveladora de como andam os elencos. Você olha para o time que terminou do Flamengo e olha para o time que terminou do Botafogo, e aí fica evidente muita diferença que há entre um e outro. Eu não sei, eu